Estamos de volta para o primeiro bloco do programa Tribuna Livre, entrevistando o pré-candidato a governador pelo PRTB, Lira Chapuri. Como a gente fez com os demais, aliás, com o senador Gladys, que depois, semana que vem o ex-prefeito de Rio Branco, né? o Marcos Alexandre, também virá depois, né, da sua participação. O PRTB tem candidato à presidência da República? Como é que está no plano nacional o PRTB? No plano nacional ele tem sim. Até o momento fizemos uma pré-convenção, inclusive participei em São Paulo de uma pré-convenção do Levi Fidelix. Mas o Mourão, que a gente sabe que é um sentimento do militarismo hoje... General Mourão. Não só no Acre, mas em todo o Brasil. O Mourão é nosso filiado do Rio de Janeiro e tem pretensões, e o Levi abre para que ele seja o nosso pré-candidato a presidente da República. Está bem avançado, é uma surpresa boa que temos aí e já, de antemão, já convidamos a ele para vir no Acre. Que aí nós damos uma 360 na nossa candidatura a governo, na nossa pré-candidatura e até candidatura a governo. Martelo batido ainda na candidatura do general Mourão, não? Não, o certo é que o Levi Fidelix, já fizemos uma pré-convenção que ele é o nosso candidato até o momento. Mas é filiado e aceitou o desafio de ser pré-candidato também a presidente da República. Lira, até para o público te conhecer melhor, você nasceu em Chapuri, você tem quantos anos? Eu tenho 37 anos. 37 anos. Isso. Você sempre militou em política? Sempre gostei da política, na verdade, hoje tem um pouco de tudo, né? De oposição, de situação. O acreano, ele é um estado politizado, é um povo politizado que gosta de política. Eu ando hoje em todo o estado, de carona. Então, quando eu chego na casa das pessoas, que eu converso com elas, o primeiro sentimento é de revolta. Ela está revoltada. Mas quando ela vê que é uma pré-candidatura nova, ela vem com um entusiasmo incrível. Ela começa a conversar, falar da época de Edmundo Pinto, de Raimundo Melo. Há um resgate das pessoas, de um povo politizado, mas que o sentimento dele é de um resgate do Estado, próspero, desenvolvido, na tecnologia. Hoje o Estado do Acre, ele cresceu em nível populacional, aumentou a população do Estado, mas em tecnologia não. O Estado não tem avançado. Temos visto várias empresas de vários setores sendo fechadas. Por conta disso, o Estado não acompanhou a evolução no crescimento populacional. E, continuando com a sua resposta, Osmi, em termos da política, eu era aquele garotinho que gostava de fazer política, que colocava um adesivo no peito, sentia o maior orgulho de falar para os meus amigos, pedir voto. Já fui, inclusive, pré-candidato. Por outros partidos, como o PRP, o Democratas. E hoje tenho muito orgulho de estar no PRTB, nessa nova evolução da política, que é a pré-candidatura de governador. Você falava há pouco tempo, fazendo uma comparação... Porque eu nunca tinha visto esse lugar, entre o político papagaio e o político águia. Contextualize essa diferença. O político papagaio é o que está acontecendo hoje no Brasil e no Acre. Por isso que há insatisfação, a rejeição da população com o político papagaio. É aquele falante que fala demais, mas executa pouco. Hoje eu vejo vários parlamentares do nosso estado e do Brasil baterem no peito e dizer: eu tenho liberado emendas e mais emendas e mais emendas. Mas o que a gente tem visto é o sofrimento das pessoas. Que emendas são essas que não chegam até as pessoas que realmente precisam? Temos visto hoje um exemplo: a gasolina. Quem lá está levantando a bandeira daquele pai de família, daquele senhor, daquela senhora, do jovem? Do aumento da gasolina, ninguém. Os caminhoneiros têm que tomar a frente e realmente buscarem um direito deles, reivindicar. E o político visão de águia é aquele que vem mais na frente, aquele que chega a ver uma rua que está toda esburacada e antes dela ficar totalmente destruída, ele já leva uma frente de serviço para resolver aquele problema. Mas ainda dentro da mesma temática puxada pelo Narciso, você, numa entrevista que você deu a um jornal local, você primeiro manifestou um total descrédito com a classe política. Total descrédito. E acrescentou ainda que daria um choque de gestão se fosse eleito governador. Detalha para nós aí o que seria esse choque de gestão. Choque de gestão. Primeiro tem que começar pelo portal de transparência do governo. Nem tudo que você quer pesquisar está no portal de transparência do governo.
Então, começaria pelo próprio portal de transparência do governo, esse choque de gestão. E o outro é chamar todas as secretarias, os servidores, para a gente começar a trabalhar com mutirões. Todos os setores do Estado, começando pela infraestrutura. Hoje nós temos em Brasileia, em Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, usina de asfalto. E nós temos visto uma quebradeira só. Eu tenho visitado Cruzeiro do Sul, Mané Urbano, Tarauacá, Feijó, e o que tenho visto é uma infraestrutura do Estado acabada. Na saúde não é diferente. A saúde do Estado está carente. O policial militar, a gente sabe que, tem visto nas redes sociais, o policial militar trabalhando de jeans. Então a gente tem um orçamento aí de 6,6 bilhões. 6 bilhões e 600 milhões de reais. Não dá para aceitar, Osmi, Narciso e Astério, um orçamento gigantesco desse. A gente sabe que o governo tem gastado muito com a folha de pagamento, mas isso é o choque de gestão, é chamar as pessoas, a sociedade, os órgãos do governo e principalmente a população para fazer parte desse choque de gestão no Estado. O que está errado fica para trás. Mas a gente tem que olhar para frente, olhar para um Estado melhor, produtor, a gente tem que investir pesado na produção. Choque de gestão da produção, como seria? Primeiramente dos ramais. E essa pessoa que tem uma propriedade e ele quer produzir, o Estado vai ser um amigo dele, um parceiro dele. Aí nós vamos entrar com a infraestrutura, com a pesquisa do Estado, vamos pesquisar com a Embrapa, vamos pesquisar o que produz na propriedade dele. E aí nós vamos ser parceiro dele. As primeiras produções, o Estado vai comprar. E daí para frente, ele já consegue caminhar. O Estado já fez isso, né? Eu me lembro que a Cageacre, ela adquiria a produção, né? Ela comprava a produção, ao mesmo tempo em que ela comercializava para a população mais carente, através de cestas básicas. A Cageacre fazia esse meio de campo, né? Comprando a produção agrícola, antecipando inclusive a safra, né? Não sei se você lembra, Osmi, desse tempo, né? Você lembra? Nós tínhamos no Estado as peladeiras de arroz. Muitas, do né? tempo do Narciso, do Osmi, você também, Astério. Então, ao longo dos anos, tudo foi esquecido. Eu vivi um pouco da minha infância em Cruzeiro do Sul. Quando eu cheguei no mercado de Cruzeiro do Sul, que vi aqueles baldes gigantescos, onde você ainda pega o arroz, o feijão, aí coloca só meio quilo. Falou em Cruzeiro e pesa. É com ele. Falou em Cruzeiro do Sul é com o Osmi, que ele entende, ele é graduado. Então a gente vê em Cruzeiro do Sul um pouco do que acontecia no estado do Acre. Hoje não, hoje tudo vem de fora, industrializado. A gente vê que a evolução de Cruzeiro do Sul, ali do centro comercial, do mercado de Cruzeiro do Sul, tem que também chegar aqui no Alto Acre, no Baixo Acre. Eu acho que todo o estado do Acre tem que, primeiramente, quem quer gerar emprego no Acre, tem que incentivar a agricultura, o agronegócio é importantíssimo. Eu vejo muitos pré-candidatos falando de agronegócio. Se o pessoal está há tanto tempo no poder e o agronegócio só vai funcionar agora, Mas, Lira, deixa eu quem vai assumir o governo? Deixa eu fazer aqui ainda dentro da mesma temática. Você falou que o orçamento do Estado para 2018... 2018. Está sendo em execução, né? Quase 7 bilhões. Exatamente. E para o próximo governador vai ser aprovado pela Assembleia esse ano. Esse ano. Isso. Mas você já deu uma olhada com cuidado nas várias amarrações que tem um orçamento, que é estadual, que é federal, que é municipal. É tanto para a saúde, é tanto para a educação, é tanto para o poder legislativo, é tanto para o poder judiciário, é tanto para o Ministério Público, é tanto para pagar servidores, enfim. Você já chegou à conclusão de quanto sobra para fazer todos esses investimentos em que você pensa fazer? Ou de onde, só para completar a pergunta, Osmi, de onde você captaria recursos extra-orçamentários para uma execução de um programa de governo, né? Sim, nós sabemos que o Estado, não só o Acre, mas os estados do Brasil estão com a folha inchada. Isso é natural. O que eu proponho? A minha proposta, reduzir o tamanho do governo, primeiro pelo meu salário. Eu quero reduzir o meu salário em 80%, dos secretários em 50%. Isso é que é choque de gestão. É tirar do governo e trabalhar para a população. Se eu não reduzir o tamanho do governo, o tamanho do Estado, não vai ter como investir. Eu acho que isso que está faltando na classe política do Estado e do Brasil é a redução dele, de cortar na própria carne. A gente vê um orçamento gigantesco hoje, não só da Assembleia Legislativa. Sim, eu acho que isso é prioridade. É reduzir, fazer a junção de secretarias. Você tem que fazer uma junção de secretarias, assessores especiais, pretendo reduzir, ter apenas 3 assessores especiais, que é um no Juruá, um aqui em Rio Branco e o outro no Alto Acre.
reduzindo... Já foi assim, né? Já foi assim. Lembra o tempo da SDA, Lira, uma coisa assim. Inclusive o Capiberibe foi um dos lá de Cruzeiro. Ô, Lira, né? você me faz lembrar aqui uma frase de Margaret Thatcher, certa vez conversando com um político brasileiro, A Dama de Ferro. a Dama de Ferro. Aí ela disse: defendo um Estado pequeno e forte. E o que me parece é que vocês no Brasil têm um Estado grande e fraco. Você concorda? Concordo plenamente. É o assunto que eu acabei de relatar aqui. É por isso que... lhe veio à mente essa frase. Eu acho que nós só teremos um Estado forte, baseado na frase dela aí, se o governo tiver um pulso firme e começar a agir. O próximo governo do Acre de 2019, e aí eu clamo às pessoas que estão em descrédito, estão desacreditadas, que não querem mais nem ouvir falar de política. E aí, Narciso, esse é o apelo do Osmi, todo e aí, programa. Narciso, eu venho na mente, eu até comento nas residências onde estou, conversando com as pessoas. A minha campanha tem crescido por conta disso. É o corpo a corpo e as redes sociais. Sabemos que tem um pouco tempo de televisão, então nós temos que investir na evolução, que é as redes sociais, e voltar ao passado, que é o corpo a corpo. Quantos minutos de televisão você vai ter? Eu tenho 33 segundos, mas eu estou buscando 33? as coligações. Meu nome é Lira Chapuri. Já foi Não, 30 segundos é um VT. Então um a gente VT, tem um tempinho bom. A Quais gente são os faz outros aqui- partidos que você se coligaria? A gente tem tido uma conversa bem avançada com a rede, eu acredito que vai prospectar. A rede de sustentabilidade, Inclusive, né? alguns pré-candidatos a estaduais de lá têm me cobrado um diálogo maior com eles. Eu falei que eu estou aberto ao diálogo. Mas a campanha rede é não tem isso. candidato a A governo campanha é o também? diálogo. Não, eles têm me chamado para a coligação. E eu tenho dito que eu estou à disposição para coligar, porque é importante. E eles têm um candidato ao Senado, e vocês também Isso, têm um candidato exatamente. ao Senado. Eles têm uma candidatura a Senado. Noro Quimpara. Nós também temos uma candidatura Sanderson também a Moura. Senado. E é importante. Eu acho que esse é o grande segredo da política, o diálogo. O diálogo é importante, porque eu sou candidato majoritário, eu não vou dialogar com todos os partidos. O diálogo é natural, faz parte da política, é salutar e mostra a evolução dessa nova juventude. Lira, qual é a avaliação que você faz hoje da Operação Lava Jato e desse protagonismo do judiciário brasileiro, né? Como é que você está vendo o combate à corrupção? É a sua visão aí como pré-candidato a governador aí. Importante. E eu comentava com meus amigos, isso traz uma sensação de justiça. Porque você vê políticos que há muitos anos eles roubavam e as pessoas diziam, só quem vai para a cadeia é ladrão de galinha. E hoje a gente está vendo ao contrário, o inverso. O judiciário tem feito o seu trabalho e tem que fazer maior ainda. Eu acho que alguns pilantras hoje ainda estão exercendo alguns mandatos, mas acredito, quando a imunidade parlamentar dessa turma que está aí no poder, saqueando o país, tirando a autoestima do brasileiro e dos acrianos, eu acredito que eles irão para a cadeia sim. E essa sensação nossa de dever cumprido, de justiça, isso é que é importante para cada um cidadão, não só acriano, mas brasileiro. O Acre tem inúmeros problemas, você citou uma série deles aí. No seu governo, o que seria a prioridade? Porque eu digo sempre o seguinte, quem tem muitas prioridades acaba não tendo nenhuma. Não tendo Nenhuma. Qual seria a prioridade no seu governo? A ênfase que você daria à sua administração? Segurança pública. A segurança pública ela envolve principalmente geração de emprego e renda. Nós sabemos que hoje os policiais militares, se for nos batalhões, eu tenho visitado os batalhões de todo o estado e um reclame total nas delegacias. Olha, Porto Walter, Taumaturgo, se você vê a situação das delegacias daquelas cidades, é gritante. Então, a polícia militar ela tem que trabalhar feliz. O contingente a gente sabe que é pequeno. Então, o que tem que acontecer com a segurança pública? Primeiro, o policial militar tem que trabalhar feliz. Temos visto atualmente que tem alguns investimentos, isso é natural. Algumas viaturas recebemos, a nível nacional chegou no estado essa semana. Isso ajuda muito o policial militar, só que tem policial militar que ainda está trabalhando de jeans. Tem policial militar que ele vai trabalhar e a violência é demais. Às vezes, o papel da polícia militar é servir e proteger. E muitas vezes ela tem que tirar vidas, porque é a própria vida dela que está em jogo. E o que é que acontece, Osmi? Hoje, a fronteira, tem se discutido muito sobre fronteira.
mas o Estado também tem que ajudar. E aí a bancada também tem que cobrar, porque não adianta só o governo estar cobrando, não. Os deputados federais e os senadores também tem que estar no plenário cobrando, e cobrando com o ministro da Justiça. E mais importante, uma discussão sobre a segurança pública. Além do policial militar tem que trabalhar feliz, os presídios. A gente sabe que o presídio tem sido um pavio de pólvora. O que eu quero fazer no presídio? Eu quero reformar, ampliar, levar curso de qualificação para os presidiários, levar universidade. Quando eu decidi ser pré-candidato a governo, eu sentei com o Minoro e eu disse a ele, que na época era reitor da UFAC, eu falei, Minoro, eu quero elaborar um grande projeto de governo para o presídio, porque é lá onde tem problemas. A pessoa sai do presídio hoje e amanhã ela está assaltando de novo. Então, lá eu quero levar universidade, curso de qualificação, para que as pessoas saiam do presídio para a vida e não para o crime. Agora, quem quiser ser bandido no meu governo, aí ele será tratado como bandido, porque a polícia tem que estar equipada e preparada para agir. Você fala ainda na segurança, eu sei que você vai já chamar. Você fala de segurança, você diz que voltaria com a polícia da família. O que seria a polícia da família? Se quiser deixar para ele responder. Depois do intervalo, você já responde essa pergunta, ok? Vamos ao intervalo, voltamos já para o segundo bloco, conversando com o pré-candidato a governador do PRTB, Lira Chapuri.